Você já ouviu falar de um exército inteiro que foi destruído enquanto dormia? Sem um único guerreiro inimigo por perto. Sem lanças, sem espadas, sem uma gota de sangue derramado por mãos humanas. 185 mil soldados mortos em uma única noite. E o mais assustador? Tudo aconteceu em silêncio. Ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém escapou. Essa não é uma lenda antiga, nem uma história inventada. Está registrada nas Sagradas Escrituras. Um único ser, enviado por Deus, desceu dos céus e em poucas horas, um império inteiro foi dizimado. O que realmente aconteceu naquela noite? Quem foi esse ser misterioso que caminhou entre tendas e acabou com o maior exército do mundo sem ser visto? Prepare-se para conhecer uma das histórias mais enigmáticas, poderosas e ignoradas da Bíblia. Uma noite em que o enviado de Deus foi batalhar em favor do seu povo. Se você desejar continuar acompanhando conteúdos como este, peço que se inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ser avisado toda vez que lançarmos um novo vídeo. No século 8 a.C., reinava em Judá um homem chamado Ezequias. Ezequias era um rei diferente. Ao contrário de muitos de seus antecessores, ele decidiu andar nos caminhos do Senhor. Derrubou os altares idólatras, restaurou o culto verdadeiro e confiou no Deus de Israel, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Enquanto Ezequias fortalecia espiritualmente a nação, um dos impérios mais cruéis e poderosos da história crescia muito rapidamente: a Assíria. Seu rei, Senaqueribe, não apenas conquistava nações, ele as humilhava, destruía suas cidades, matava sem piedade e zombava dos deuses locais. E agora, ele estava às portas de Jerusalém. O Império Assírio havia invadido todo o território de Judá, tomado dezenas de cidades fortificadas e agora cercava Jerusalém. Senaqueribe enviou mensageiros com palavras desmoralizantes, ameaçando o povo e zombando diretamente do Senhor, o Deus de Israel. Dizia que nenhum Deus das outras nações havia sido capaz de livrá-las e que com Jerusalém não seria diferente. Essas palavras chegaram até Ezequias, que observava tudo em silêncio. O rei, angustiado, poderia tentar uma aliança com o Egito, poderia ordenar um ataque desesperado. Mas ele procurou o profeta Isaías e pediu que ele intercedesse. E então o rei fez algo incomum. Rasgou suas vestes e, com a alma abatida e o espírito angustiado, apresentou diante do altar do Senhor a carta de ameaça enviada por Senaqueribe, rei da Assíria. Aquela carta zombava de Deus, comparava o Senhor aos deuses das nações que já haviam sido esmagadas, dizia que Jerusalém cairia como todas as outras. Ezequias leu a carta, caiu de joelhos e orou. Mas sua oração não foi de desespero cego, foi uma oração de reconhecimento. Ele não pediu ajuda de qualquer Deus. Ele clamou ao único que habita entre os querubins. Disse: Tu és o único Deus de todos os reinos da terra. E pediu: Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Livra-nos, para que todos saibam que só tu, Senhor, és Deus. Enquanto ele orava, o céu se movia. Os homens dormiam. Os sentinelas vigiavam os portões de Jerusalém. Dentro da cidade, a tensão se aliviava apenas pelo cansaço. Mas do lado de fora, o invisível se fazia presente. Não houve trovões. Nenhuma luz rasgou os céus. Nenhum som alertou os homens. Apenas um passo após o outro, e nenhum olho humano viu. Um anjo. Um único. Um enviado. Silencioso, veloz, revestido de uma autoridade que não vinha de exércitos humanos, mas diretamente do trono de Deus. Ele não precisou lutar com esforço. Ele não usava espadas de ferro nem lanças. Sua arma era o julgamento do Altíssimo. Naquela mesma noite,
185.000 soldados caíram. Sem batalha, sem aviso, sem barulho. Eles dormiam e não acordaram. Pela manhã, quando os primeiros raios de sol tocaram as tendas, os poucos que restavam vivos saíram e viram um mar de corpos. Um silêncio assustador tomou conta do vale. Onde havia arrogância, restava o espanto. Onde havia zombaria, restava o horror. Os que estavam certos da vitória foram vencidos, sem levantar a mão. Deus havia lutado e vencido sozinho. Senaqueribe, o rei que ousara zombar do Deus de Israel, fugiu. Não deixou recado, não procurou vingança, apenas correu. Voltou para sua terra derrotado, envergonhado, diminuído. E lá, no templo de seu falso Deus, foi morto por seus próprios filhos. O mesmo homem que dizia que nenhum Deus poderia livrar Jerusalém, pereceu diante da impotência de sua própria divindade. Enquanto isso, Jerusalém permaneceu em pé, intacta, protegida, porque um homem orou, porque um povo confiou, porque Deus respondeu. Essa história não é apenas sobre a destruição de um exército, é sobre o poder do céu se movendo em favor dos que temem ao Senhor. É sobre o Deus que ouve orações feitas em secreto. É sobre o Deus que se levanta quando os homens se calam. É sobre a força que não vem de espadas, mas da fé. Jerusalém foi cercada por um exército humano, mas foi cercada ainda mais poderosamente por hostes celestiais. E hoje, muitos ainda vivem como Jerusalém naquela época, cercados, amedrontados, aparentemente sem saída. Talvez o inimigo esteja do lado de fora. Contas, dívidas, diagnósticos, crises, palavras duras, abandono. Talvez o inimigo esteja dentro. Ansiedade, pecado, medo, dúvidas. E tudo o que você vê ao seu redor te faz acreditar que é o fim. Mas, e se você fizer como Ezequias? E se em vez de correr você se ajoelhar? E se em vez de se desesperar, você clamar? Deus ainda ouve. Deus ainda age. E quando Ele se levanta, não há força humana que permaneça de pé. Às vezes o livramento de Deus não faz barulho. Às vezes Ele age na noite, no silêncio, no invisível. Mas quando o dia amanhece, você percebe. Ele passou por aqui. Se Deus enviou um anjo naquela noite, o que Ele pode fazer por você hoje? Se você se sentiu tocado por Deus através desta história, peço que a compartilhe com mais pessoas. Vamos levar esperança através da palavra de Deus para que pessoas possam saber suportar os tempos difíceis. Muito obrigado e até o próximo Conto da Salvação.